É um papo muito sério, porque, gente, é muito estranho. Todo mundo que teve algum problema de identidade sabe. A sua imagem é como você realmente se sente. Você vê e se sente daquela maneira. Imagina se você se visse de uma forma que você não era. Quer dizer, eu me olho, me vejo uma moça, de repente eu era um homem. É muito estranho, realmente é muito estranho, porque a sensação desse rapaz que a gente está trazendo aqui é que ele não era uma moça. Tinha lacinho na cabeça, aliás, muito bonita. Lacinho na cabeça, vestidinho, mas aquilo era tudo assim, como se fosse um pesadelo, porque ele não era aquilo. Roda aí a história de hoje. Conheça agora uma história de vida emocionante e com um final surpreendente. Oi, Luciana. Meu nome é João W. Neri. Eu estou aqui em Niterói, na Praia de São Francisco. E eu conheço a Joana desde a infância dela. Ela nasceu numa família de classe média, com os pais esclarecidos. O pai dela era aviador, a mãe professora. Ela tinha 3 irmãos e ela era um menino. Nunca eu percebi a Joana como uma menina, apesar do nome. Ela era um moleque, ela brincava de jogar bola, ela brincava de carreta, ela gostava de jogar bola de gude. Claro que ela era discriminada. Na pracinha que ela jogava bola, quando ela passava, todo mundo chamava ela de Maria Homem. E isso deixava ela extremamente constrangida. A tal ponto que ela começou a evitar de ir à pracinha. E passou a brincar só no quintal da casa dela. Um dia alguém disse para ela assim: olha, quando você fizer 12 anos, você vai virar uma mocinha. Aí ela entrou em pânico. Isso foi terrível. A sensação que ela tinha é que, o dia que ela fez 12 anos, quando ela não queria nem acordar da cama. Que ela achava que ia acordar e ia virar uma mocinha, como um passe de mágica. E não foi bem assim. Na verdade, a menstruação da Joana, que ela sempre fez questão de chamar de menstruação, veio aos 14 anos. E aí foi o que começa o grande inferno da vida da Joana. Ela constatar que tem condições de reprodução, de uma reprodução que ela nunca teve vontade de ser mãe, pelo contrário, sempre manifestou vontade de ser pai, e começa a nascer os 6, que aí é terrível. Aos 18, 19 anos, ela passa para a faculdade de psicologia, e ela passou a usar o jeans, passou a usar as camisas mais largas, e o dia que ela esqueceu a bolsa canoa dela em casa, ela descobriu que passava por um rapaz na rua. Essa foi uma grande descoberta da vida dela. Ela estava com 19 anos, que foi a idade que ela tem a primeira relação sexual dela com uma amiga, uma colega da faculdade. Ela se apaixona, e aí começa, pela primeira vez, ela tem essa receptividade amorosa. Porque a infância inteira a Joana se apaixonou pelas coleguinhas de colégio, mas ela jamais pôde manifestar essa paixão. Ela começa a viver 2 vidas, né, socialmente falando, 2 identidades sociais. Ela era mulher para a família, na escola, né, na faculdade, mas para os desconhecidos ela era um homem. Essa vida de dupla identidade é uma coisa meio enlouquecedora, porque a Joana nunca sabia como é que ia ser tratada. Ela esperava a primeira pessoa falar, se ia chamar ela de senhora ou de senhor, de como é que é, ela ou ele, para saber se ela engrossava a voz, se ela usava uma postura mais masculina ou não. Às vezes ela estava em público com a namorada dela, que em público ela tinha um apelido, né? A mulher dela chamava ela de Jo, um apelido neutro, tratava ela do masculino, e ela podia beijar, ela tinha livre acesso social, afetivo, né, com a namorada dela, mas sempre aquela temeridade de ser descoberta a qualquer momento. Bastava pintar um conhecido para chamar o nome dela, Joana, em voz alta, e ela ir, pronto. Dependendo de onde ela estivesse, ia pagar o mal amigo, né? O preconceito estava sempre presente.
Joana termina a faculdade e é convidada através de uma amiga e de um professor catedrático a dar aula em 3 universidades, abre um consultório, passa a ter uma boa clientela, como mulher, claro. O documento era todo de mulher, mas a figura era aquela figura ambígua. Com esse novo trabalho, que Joana ganhou prestígio, né? Ganhou respeito intelectual. O Darcy já disse para ela, olha, você tem 2 saídas para sair da marginalização. Sair não, enfrentar. Ou você fica rica, né? Que aí você cala a boca de muita gente. Ou então você se intelectualiza, porque aí você vai ter argumentação suficiente para enfrentar qualquer preconceito. E com isso ela vai cada vez se intelectualizando mais. Lá com 26 anos de idade, enfim, 25 por aí, ela vai para a Europa e separa-se. Nessas alturas ela já não está mais casada. E lá em Paris ela descobre, numa livraria, consultando umas revistas, uns livros sobre sexualidade, ela descobre um capítulo sobre cirurgias transgenitais, sobre a palavra transexualismo, que alguns países já estavam fazendo isso. Ela se encontrou imediatamente. Todo mundo tenta fugir dos rótulos, mas Joana achou ótimo ter um rótulo. E aí ela volta para o Brasil, já decidida a procurar alguém que falasse desse assunto, que entendesse. Também não tinha internet naquela época, não tinha celular, não tinha nada dessas facilidades de comunicação. Mas ela tinha uma grande amiga sexóloga, e que ela foi pedir help, e a amiga indicou, falou para ela que havia uma equipe do Moncorvo Filho, pioneira, que estudava o transexualismo. Joana quase enlouqueceu. Ela teria que passar por vários testes, exames, e caso fosse comprovado que ela era um transexual, aí poderia se pensar numa cirurgia. E aí fez todos os testes exigidos e todos deram feminino, comprovando que fisiologicamente ela era uma mulher. Passa 6 meses a 1 ano fazendo terapia com um psiquiatra, que no final de 1 ano, quando ela vê que a coisa não acontece, vai encostar o cara na parede para pegar o que ela tanto precisava, que era o laudo, o cara diz que não vai dar o laudo para ela. Para conseguir esse laudo, a mãe dela tinha que comparecer ao psicólogo para poder fazer um depoimento. Depois de muita luta, de muito sofrimento, que não foi fácil, ele consegue tirar as mãos completamente. Essa cirurgia, a esterectomia, é a retirada dos órgãos reprodutivos, né, da mulher, o útero, os ovários. E é uma panesterectomia, ela tira tudo. O que acontece depois que Joana faz a esterectomia? Ela para de menstruar, né, que é um grande alívio para ela, e também ajuda a testosterona, porque ela deixa de produzir estrogênio. E a testosterona vai começando a dar ao físico da Joana um aspecto mais masculino. Ela começa a ter barba, ela começa a ter pelos no corpo, a musculatura dela começa a se modificar, a voz dela começa a engrossar. Parece que Joana foi o primeiro caso de cirurgia no Brasil de mulher para homem. Bom, hoje Joana está com 61 anos de idade. E eu sei todos esses detalhes e minúcias da vida da Joana, porque eu sou o melhor amigo dela. Eu sou ela, a Joana que se transformou em João. Bom, João, antes de mais nada, você tem o nome do meu pai. Um lindo nome. Você sempre, desde criança, se viu como João. Você é o João. Sempre. Desde que eu me entendo por gente. Eu vi uma foto sua pequenininha. Coloca a foto. Você com os lacinhos. Aliás, uma menina... 2 anos. Uma graça. Meu aniversário de 2 anos, na frente de um bolo de coelho. Aos 4 anos você sentia que tinha alguma coisa diferente? Como se fosse assim uma sensação que alguma coisa não estava certa com o que as pessoas
te tratavam, te colocavam com um vestidinho, com lacinhos, você não se sentia bem com isso? Não, eu me lembro algumas passagens, assim, quer dizer, da minha infância me tratavam por ela, né? Eu corrigia sempre para ele, mentalmente. Jura? Toda vez que me chamavam por ela, no feminino, eu consertava para ele. Mas você não falava, você não Foi verbalizava. uma obsessão na minha infância, isso. Mas por que você... e você- Porque eu não me sentia uma menina e eu achava que estava todo mundo enganado. E para mim mesmo, eu me sentia um menino. Então eu sentia a necessidade daquela correção mental, sei lá, o mecanismo natural que eu criei, né? e você brincava com os meninos? Bom, com 4 anos eu tinha 3 irmãs, né? Em casa. E uma, mais ou menos, era mais nova que eu, mas é com que eu brincava. E eu crio uma grande solução que está no meu livro, né? Que é uma grande fantasia que eu crio com a minha irmã menor, que eu e ela somos 2 homens, que moramos na casa dos nossos patrões. A minha escola é o meu escritório. Tá aqui o seu livro. Viagem Solitária. Isso aqui é um desabafo? A minha ideia foi fazer um livro, claro, é sobre a minha vida, uma autobiografia. Uma história. Nada aí é mentira, tudo é verdade. Eu começo com 4... Não, aliás, o primeiro capítulo eu sou chofé de táxi, que foi uma das profissões que eu exerci na minha vida quando eu estava terminando a faculdade. Foi o melhor estágio que eu podia ter arranjado em psicologia, né? Você é psicólogo? Eu sou psicólogo. Fui, né? Porque depois da cirurgia eu perdi o diploma, perdi tudo. Eu sou um analfabeto perante as leis brasileiras. Não, peraí. Não, essa parte eu não entendi. Como assim? Olha só, eu vou explicar. Isso foi em 1997, Ok. 1977 que eu me operei. Certo. Então, naquela época, ninguém falava em cirurgia transgenital no Brasil. Quer dizer, quando você muda de identidade, ou melhor, quando você faz uma revisão do que você é realmente, você Você tem que entrar na justiça para sofrer uma série de constrangimentos, seja no nível médico, passar por um exame físico. Não, tudo bem, porque pode... Você Não. Mas isso poderia ter uma pessoa que tem algum problema. Primeiro, nem todo transexual se opera. Isso não quer dizer que você é mulher porque tem um corpo de mulher. Isso eu garanto. Nem ninguém é homem porque tem um pênis. Também é uma Isso farsa. é verdade, também eu conheço bem essa história. O que acontece é o seguinte: há uma diferença entre gênero e sexo. Sexo tem vários sexos. Você pode ter um sexo fisiológico, você pode ter um sexo cromossomial, um sexo, enfim, tem vários. Agora, o gênero é a sua identidade sexual. Que nasce com você. Que necessariamente não combina com o seu físico. No seu caso, por exemplo, não combinava. E no meu caso, não batia. Não tem essa identidade de João? Bom, João é um pseudônimo que eu uso, né, no meu livro. Eu tenho uma identidade masculina, Então. social. Acontece que essa minha nova identidade eu não obtive por mudança propriamente Certo. dito, que na época não existia. Mas e agora? Isso. Então, essa minha nova identidade, eu sou considerado um analfabeto. Para. Porque não há mudança, eu é que mudei. Tudo bem, mas você se eu formou... não fiz através da justiça como deveria, né? Mas que na época não havia condições. Mas, João, desculpa, mas você estudou, os estudos estão aí Sim, na mas sua cabeça. por que Você é um adianta profissional. você dizer isso para as leis brasileiras se elas não reconhecem nem o que é heterossexual? Agora é diferente. Vem cá, mas agora você não pode fazer nada? Não, o que mudou agora é o seguinte: há 3 meses atrás saiu uma portaria que os transexuais e travestis podem usar o nome social para exercer sua profissão. Agora eu pergunto, o que me adianta hoje eu exercer a psicologia como João? Não tenho mais relação com nenhuma das 3 universidades que há 33 anos eu larguei para fazer cirurgia. Minha clientela toda de consultório, eu perdi, fechei meu consultório para poder me operar, não pude depois voltar, né? Então, como eu disse, não se faz uma clientela da noite para o dia. Entendi. Quer dizer, você se sente não só socialmente lesado, também você foi roubado do seu estudo. Exato, eu devia
ressarcido você tem um ponto pelo de vista. Estado por todo o estrago que fez na minha vida, né? Eu entendo o que você está dizendo, eu entendo. Eu acho que se a pessoa tem os seus direitos, tem que ser preservado. Mas, bom,